Queridos, abre a tua Bíblia comigo no texto de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Em especial, nós vamos terminar esse capítulo 10 hoje com o foco e a ênfase nesses versículos, do versículo 22 ao versículo 30, que é o núcleo dessa segunda parte deste capítulo 10. Para você que está chegando agora, nós estamos numa série de mensagens caminhando pelo Evangelho de João. Nós estamos olhando domingo após domingo, semana após semana, como o apóstolo João conta a história maravilhosa sobre Jesus. O Evangelho de Jesus, a história de Jesus, a boa nova, a grande notícia de Jesus, o nosso Redentor, contadas pelas palavras do apóstolo João, inspirada pelo Espírito Santo, nos conduzindo a entender sobre fé, segurança, confiança, mas o mais importante, ele nos ensina a entender de fato quem Jesus é e o que ele faz na nossa vida. Nós estamos no capítulo 10 e a história que começou lá no capítulo 9 ainda continua. E como será que esse bloco termina? Diz assim a palavra do Senhor em João 10, a partir do versículo 22. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Feche seus olhos mais uma vez, meu querido. Senhor, o que lemos aqui agora não são palavras meramente humanas, mas são as palavras do Senhor. A fé que o Senhor tem nos dado nos certifica que o que lemos são palavras que vêm do coração do Senhor, da boca do Senhor, e são palavras capazes de transformar completamente a nossa vida. Por isso, Deus, minimize todas as distrações do nosso coração e nos ajude a focar exclusivamente naquilo que o Senhor tem para nos dizer, para que possamos ser transformados essa manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, para onde você corre quando as coisas ficam difíceis? Porque elas vão ficar. Elas sempre ficam. As situações são adversas. Cada um enfrenta os seus desafios nos seus dias. Mas para onde você vai? Qual é a sua fonte de refúgio, de descanso? Você corre para onde ou para quem? E a resposta dessa pergunta é depende. Depende por quê? Tem muitos lugares para onde correr? Não, depende nas mãos de quem você confiou a sua vida. Porque é para lá que você corre. Sempre é para lá que você corre. É nesse lugar que você consegue encontrar segurança. E essa palavra é uma palavra comum, mas é uma palavra extremamente importante para nós, dentro do contexto que nós vivemos, porque todos nós buscamos segurança. Todos nós. É algo tão natural quanto respirar. Nós queremos nos sentir seguros. Nós queremos nos sentir confiantes de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. E nós precisamos disso para essa estabilidade na nossa vida. Por isso que as pessoas fazem muitos investimentos em todos os sentidos.
compram seguros de vida, porque talvez tenha medo do que vai acontecer. E quando eu morrer, como será a minha família? Como eles vão ficar? Quem vai suprir tudo que eles precisam? Instalam câmeras e trancas nas portas de casa, porque nós precisamos fechar a tranca da porta, deitar a nossa cama e aquilo nos garantir que ninguém vai andar em casa, que nós estamos seguros. Já sentou, já deitou na tua cama e tem aquela sensação assim, será que eu tranquei mesmo a porta? A gente precisa disso. A gente procura os melhores hospitais, os melhores médicos diante das nossas condições. Nós não queremos ser atendidos por qualquer um. Nós queremos as opiniões melhores, nós queremos nos sentir seguros em relação à nossa saúde. Nós confiamos nos nossos relacionamentos, que parecem estáveis. Nós buscamos nossos amigos, nosso casamento, nossa família, as pessoas que nos cercam. Nós queremos acreditar, se nós tivermos todas essas garantias, nós estaremos protegidos. Se você tiver tudo isso, parece que você tem uma sensação de respirar profundo e falar assim, pronto, está tudo bem. Eu tenho as seguranças que me cercam para que eu consiga ir bem. Mas basta um sopro de realidade, querido, para descobrirmos quão frágeis essas seguranças são. O dinheiro pode desaparecer em um dia de crise. E todos nós sabemos disso. A saúde pode ruir com um diagnóstico inesperado. E, de repente, tudo começa a ficar nebuloso. A tecnologia que parecia tão confiável falha no momento que nós mais precisamos. E quando nos sentimos seguros porque tem todo um aparato tecnológico nos protegendo, você se vê traído pela tecnologia que você investiu. E até mesmo pessoas que nós depositamos assim a nossa confiança, elas nos decepcionam, elas nos abandonam. A gente sabe que o ser humano é falho. Onde? Onde você está colocando a sua segurança? Nenhuma dessas coisas é suficiente para sustentar a vida quando as tempestades chegam, queridos. São como muros rachados que não suportam o peso das águas quando elas realmente batem na nossa vida. A cada nova perda, desilusão, nós somos lembrados que nós vivemos em um mundo instável, onde tudo parecia tão firme, tudo debaixo do seu controle, mas pode desmoronar em questão de segundos. E diante disso, a grande pergunta que temos é em quem, de fato, nós temos colocado a nossa confiança. Para onde que a gente corre? Para onde que a gente vai? Quem segura você nas suas mãos quando as coisas vão de mal a pior? Quando olhamos para o texto de João, capítulo 10, essa pergunta, ela tem uma resposta tão bonita, que a minha oração é que você saia daqui entendendo esse texto e com uma segurança tamanha, que essa resposta esteja na ponta da língua e no fundo do coração. Para a gente entender um pouquinho sobre essa verdadeira segurança que não está nas estruturas desse mundo, mas nas mãos eternas do bom pastor, eu quero convidar você a olhar de novo para esse texto e entender um pouco do que João está falando aqui. Ou melhor, o que Jesus disse aqui e que tem tanto a ver com a nossa vida e nos nossos dias. E juro, gente, isso aqui pode transformar a tua história hoje. Vamos entender o texto um pouquinho? 2 meses se passaram da última conversa que tivemos aqui. E a conversa ainda reverbera no meio do povo. Se você abrir aí no texto, no versículo 22 e 23, nós vamos ver que parece que João está pondo uma marcação importante para a gente entender que isso não é continuação do que estava acontecendo antes. Ele fala assim, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Ele está marcando o tempo. E a gente tem conversado sobre isso. Quando marca-se o tempo no decorrer da história, a gente precisa parar e pensar, não, isso não é a mesma coisa que está acontecendo aqui no versículo anterior. Parou um pouquinho e agora a gente tem que entender o cenário novo que está diante de nós. João está falando, agora celebra-se uma nova festa. E essa festa é chamada de festa da dedicação. Era inverno. Jesus estava na festa. Ele estava caminhando ali num lugar do templo chamado Pórtico de Salomão. Vamos entender um pouquinho disso para a gente entender a profundidade disso. A festa da dedicação, ou a Hanukkah, chamada também de festa das luzes,
É uma festa que não é aquelas que foram instituídas lá no Antigo Testamento. Não é igual à Páscoa, a festa dos tabernáculos, que a gente já comentou aqui. A festa da dedicação é uma festa diferente, porque é uma festa histórica. Uma festa que tem um ponto importante na história do povo de Israel, em especial relacionado ao templo ali com o povo. O que aconteceu? Por volta de 167 a 164 a.C., um rei Seleucida, ele toma o templo de Jerusalém e ele profana esse templo. O que ele fez? Ele sacrificou no templo dos judeus, no templo dos hebreus, ele sacrificou porcos e animais impuros. E além disso, ele construiu um altar a Zeus ali. Ele profanou totalmente o templo. E ele toma aquilo da posse dos judeus. Por volta de 164 a.C., se levanta, principalmente liderado por Judas Macabeu, uma frente chamado dessa liderança Macabeus para retomar o templo. Isso você não vai achar no Antigo Testamento, nem no Novo. Mas existem alguns livros históricos que contam essa história. Quando Judas Macabeus, ele junto com uma turma que ele liderou, toma de volta o templo, e agora, depois de tomar e tirar tudo aquilo que não pertencia ao templo, ele vai fazer, junto com os sacerdotes, um movimento, ou um rito de purificação, e um rito de dedicação novamente a esse templo que foi profanado, mas agora está de volta nas mãos de quem pertence. Como que eles fizeram isso? Eles fazem um culto maravilhoso, acendem candelabros por todo o tempo. E por isso essa festa de dedicação ao templo foi considerada e chamada Festa das Luzes. Porque novamente o templo é nosso. E nós podemos adorar o Senhor da forma pura e santa mais uma vez. Tentaram nos tirar, mas nós o recuperamos. E agora nós dedicamos o templo de novo. Ano após ano, mais ou menos em dezembro, no inverno, essa festa acontecia. Era uma festa histórica, uma festa que relembrava esse momento, e ali se fazia uma semana de adoração e agradecimento por tudo isso que estava acontecendo. Queridos, pensa comigo. João, ele é estratégico e intencional em colocar momentos da vida de Jesus para construir uma mensagem. Cada momento que ele está marcando aqui, os fatos e as evidências, elas não são aleatórias. Elas têm uma intenção. Os judeus agora estão ali olhando para o templo, agradecendo o templo, olhando para a adoração, enquanto o edifício, a casa de Deus, tijolos, pedras, lembrando desse fato histórico, enquanto o verdadeiro templo caminhava entre eles, e ele não percebia. João está trazendo um contraste importante entre o que você vive e acha que crê e aquilo que de fato é na realidade. Então, vale ressaltar que no coração dos judeus, aquele momento é um momento de expectativa messiânica. Por que isso, pastor? Quando Judas Macabeus toma de volta o templo, Judas Macabeus foi gritado por muitos como Messias, que trouxe de volta aquilo que nos pertencia naquela época. Quando eles celebram esse momento, no coração dos judeus, eles aguardam esse verdadeiro Messias que vai vir e trazer tudo o que eles precisam, principalmente a libertação do domínio do Império Romano ou de qualquer outro povo que nos tira o templo, que nos tira o trabalho, que nos tira a liberdade, que nos tira a política, a economia e tudo que a gente precisa para ser uma sociedade. É nesse contexto que os judeus cercam Jesus ali no pórtico de Salomão, lugar fechado onde Jesus estava, era frio, era inverno. E de repente eles se reúnem ao redor de Jesus e perguntam para ele: vem cá, a gente está vendo o que o senhor está fazendo. Até quando o senhor vai deixar a gente em suspense? Até quando que o Senhor vai deixar o nosso coração aflito a respeito disso? Se você é o Messias,
ungido, o Cristo. Então fala de uma vez, fala publicamente, pronuncia isso aqui no templo, diga isso aos quatro cantos, mostre essa realidade, porque nós estamos ansiosos e aguardando isso. Quem não queria, né, gente? Tão aguardado, tão esperado. Uma liberdade sonhada de ser de novo um povo, uma nação, de ter suas próprias liberdades nacionais. Quem não queria? E de repente um burburinho no meio do povo diz que o Messias está entre nós. Então se é o Senhor mesmo, fala logo. Você percebe que existe uma dúvida pairando no ar. Eu não sei se ele é. Eu vejo o que ele faz. O contexto de 2 meses atrás é a cura do cego. Eles estão lembrando dos milagres que ninguém é capaz de fazer e que Jesus fez. Então, assim, minimamente, ele não é um ser humano normal. Porque um ser humano normal, comum, como eu, você, nós não conseguimos abrir os olhos de um cego. Nós não conseguimos fazer milagres desse tamanho. Você imagina a dúvida que paira sobre a mente e a cabeça daquele povo? Ele diz, fala, se o Senhor é o Messias, fala. Revela isso, grita, mostra para Jerusalém que você chegou, fala com Roma, mostra para aquele imperador quem o Senhor é. Afinal de contas, o Senhor não é o Messias. Diante disso, queridos, Jesus traz uma resposta tão profunda, que tem implicações tão densas, que não tem como a gente passar por ela de uma forma superficial. E eu queria convidar você a prestar atenção na resposta de Jesus, para que a gente aprenda 4 coisas bem objetivas essa manhã, mas que são densas teologicamente e muito graciosas para o nosso coração. Olha como Jesus responde a esse questionamento dos judeus. E a primeira coisa que ele nos mostra com a sua resposta é que a incredulidade dos judeus, ela existe. Ela tem uma causa. Ele diz, vocês não são as minhas ovelhas. E nós vamos entender que a fé é uma consequência. Como assim, pastor? Vem comigo. Olha para o texto. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. Vocês estão me pedindo para falar que se eu sou o Messias. Eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Existe uma ênfase forte nesse versículo e nessa resposta, nos apontando para uma realidade que a nossa cabeça às vezes se confunde toda. Por quê? Porque nós achamos que o primeiro movimento é a minha fé. Nós pregamos isso nas igrejas. Nós falamos isso para os nossos amigos. Nós dizemos isso no nosso dia a dia. Você precisa ter fé. E se você tiver fé, o resto vai acontecer. Então o importante é você ter fé. É como se a gente quisesse estimular as pessoas a acreditarem. Como se a gente quisesse fazer assim, ó, tem um jeito de você mudar uma chavinha na tua cabeça e de repente você começa a entender e acreditar que Cristo é o Senhor. A gente faz isso quando senta com alguém na mesa e a pessoa não crê em Jesus. A gente faz isso numa roda de amigos quando as pessoas não entendem o Evangelho. A gente parece que age de uma forma como se nós, por nós mesmos, pudéssemos ensinar um caminho de mudar esse negócio da nossa cabeça e fazer aquela pessoa entender racionalmente o Evangelho para que ela possa ter fé. É ou não é, gente? Tudo que a gente faz é isso. Explica o Evangelho como se fosse uma ciência. Assim, você entendeu isso? Se você entendeu, agora calma que o resto vai acontecer. Nós colocamos a fé como o começo de tudo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Jesus como essa, nós percebemos que a fé, ela não é o começo de tudo. Ela é uma consequência. Ela é algo que vem depois. Existe algo que está por trás disso. Existe algo que está antes disso. Porque Jesus diz assim, eu já disse, mas vocês não creem.
E aí você fala assim, tá vendo? Tá vendo como que eles precisavam crer? Tinha que alguém lá dar uma sacolejada neles para eles poderem crer? Mas o final do versículo diz, e sabe por que vocês não creem? Vocês não creem porque vocês não são. Perceba que a fé não é o começo dessa história, mas que existe algo que vem antes dessa fé. Você é e por isso você crê. E não o contrário. Você crê, por isso você é. Só que a nossa cabeça, ela funciona nesse paradigma. Se você crer, você será. Se você crer, você é ovelha. Se você crê, você é filho de Deus. Se você crê, você é povo de Deus. Se você crê, você é igreja. Se você crê, você será abençoado. Mas nós esquecemos que para crer, você precisa ser. E Jesus está quebrando a lógica humana comum e mostrando que a incredulidade dos judeus, ela não é falta de prova e evidência. É falta de pertencimento. É falta do que eles de fato são. Em outras palavras, irmãos, a capacidade de crer não é algo que o ser humano possui por natureza, como se você conseguisse produzir isso no teu coração. Mas a capacidade de crer, a fé salvadora em Cristo Jesus, ela é fruto de um chamado que existiu para as suas ovelhas desde a eternidade. É aqui que nós entendemos, dentro da nossa teologia reformada, das nossas doutrinas, o que nós chamamos de eleição incondicional. O nome parece difícil, mas pensa comigo o que isso significa se não casa com esse versículo. Desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que seriam as suas ovelhas. Não com base nos méritos da ovelha, obras ou qualquer característica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Em algum momento da eternidade, desde a eternidade, antes do mundo existir, do tempo existir, Deus escolheu aqueles que seriam dele. É fácil a gente ver isso na Bíblia. Efésios capítulo 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do... Gente, está explícito aqui, não está? Se você não conseguir entender isso, talvez você precise voltar os seus olhos para esse texto de Efésios um pouquinho melhor e escutar essa pregação, que tem uma série nossa lá atrás sobre Efésios. Está claro. Porque Deus nos escolheu nele. Foi Deus que escolheu, não foi você que escolheu Deus. Antes da criação do mundo, antes do mundo existir, para que nós sejamos santos e sem culpa diante dele, para a obra que ele faria no nosso coração de santificação. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E quando você vai em Romanos, você vê no capítulo 9, o Paulo escrevendo assim, portanto isso não depende do desejo, nem do esforço humano, mas da misericórdia de quem? De Deus. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Não sou eu que estou falando isso. Quem diz isso? A Bíblia. E aí você precisa decidir se você crê na Bíblia ou se você crê em parte da Bíblia. Porque é ela que está dizendo. O fato é, irmãos, que isso gera algo muito bonito e deveria gerar algo muito bonito no nosso coração. Porque esse texto que fala, Jesus dizendo, vocês não creem porque vocês não são. Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não são. Essa fala reverbera até hoje na nossa vida, porque isso é uma realidade não para aqueles judeus que primeiro ouviram isso, mas para todos aqueles que escutam essa verdade. A fé não é um produto do esforço humano.
Ela não é algo produzido por você mesmo, não é algo racional, não é uma explicação lógica, que se você entender que 2 mais 2 é 4, pronto, a fé aconteceu. Não é assim que funciona. E é por isso que a gente explica para algumas pessoas. A gente fala, a gente fica angustiado, dá uma agonia, você está falando uma coisa que para você é tão óbvia, e a outro que está te ouvindo, ele fica assim, não entendo, não faz sentido, isso não faz sentido para mim. Ou talvez fale assim, tá, que bonito, mas eu creio nisso, mas eu também creio nisso, e Jesus mais alguma coisa, não dá certo, gente. Eu acho lindo quando a gente olha para um texto como esse e entende que a fé nasce da graça de Deus. Aqueles que não têm fé ou não creem, é dois caminhos. Ou eles ainda não chegaram no tempo em que crerão. Eles são ovelhas, são do rebanho, mas ainda não deu o tempo. Não é o tempo de Deus na vida deles ainda. Ou eles não são. Não fazem parte daqueles que Deus escolheu. Quando a gente olha para isso, a gente vê a depravação total acontecendo. O homem por si só jamais conseguiria se salvar, se regenerar. E porque o pecado o colocou numa condição de condenação e morte, ele não tem esse esforço para gerar fé no seu coração, ele não consegue fazer isso por si só. Ele não é capaz, ele está morto. E a gente fala tanto sobre isso, mas talvez a gente não assimila isso na prática do nosso dia. E ainda assim, nós temos outro ponto dos 5 pontos do calvinismo que a gente tanto cita. O Filho não veio para morrer por todos, sem distinção. Ele veio para morrer eficazmente somente pelos que o Pai lhe deu. Porque se ele tivesse morrido por aqueles lá que ele estava ouvindo ele pela primeira vez, aqueles seriam ovelhas do rebanho dele. Porque o poder de Jesus, ele é ilimitado. Ele não morreria em vão. O sangue dele não seria desperdiçado. A vida dele não seria jogada fora. Se ele morreu pelas suas ovelhas, as suas ovelhas serão salvas. Se ele tivesse morrido por todo mundo seria salvo. Mas quando você lê as Escrituras, você há de convir comigo que não é isso que acontece. Existem aqueles que são e aqueles que não são. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse hoje à noite, hoje de manhã, diante dessa mensagem tão bonita de Jesus. Isso deveria, irmãos, gerar no nosso coração uma humildade maravilhosa. A gente inverte as coisas. E nós começamos a olhar para essa situação, para essa realidade, para essa doutrina, e começamos a gerar algum tipo de crise do porquê Deus não escolheu todo mundo, do porquê Deus não vai salvar alguns, ao invés de humildemente entender que Deus é soberano e muito maior que você, e que é impossível você entender a mente de Deus, conforme Paulo nos fala em Romanos, e que nós deveríamos em humildade dizer, Senhor, nossa fé não é mérito nosso, foi escolha sua, é graça do Senhor. E o que eu preciso fazer é agradecer ao Senhor. É dizer, Senhor, obrigado porque os meus olhos não estão confusos, obrigado porque minhas vistas foram abertas, obrigado porque o meu coração te reconhece, obrigado porque eu, na minha história, eu tenho o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E quando cantamos uma música como essa que acabamos de cantar, nós temos a certeza que Ele escreveu todos os nossos dias antes do mundo existir. Deveria gerar um sentimento de gratidão, de paz, de humildade, que nos deveria levar à adoração, que deveria nos fazer, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Eu nunca mereci, nunca vou merecer, não é sobre mérito, é graça. Além disso, deveria nos dar essa sensação e esse sentimento que a gente tanto procura de segurança. Não a segurança que as coisas físicas e materiais desse mundo conseguem nos dar, porque elas são frágeis. Não a segurança que as pessoas podem nos dar, porque elas também são frágeis.
mas uma segurança real. Sabe por quê? Se a nossa fé é uma obra de Deus e não nossa, então Ele que nos chamou também vai nos sustentar. Porque a obra não é sua, a obra é de quem? É dele. Porque a fé que está no nosso coração não foi algo que eu criei. Não sustenta, não é sustentado pela minha vontade, pelas minhas emoções, pelos meus desejos. Porque se fosse, meu irmão, nós continuaríamos perdidos. Porque você acorda de um jeito e deita do outro. Você sente amor e ódio no mesmo dia. Você sente raiva e paz no mesmo dia. Você acorda bem e deita mal, acorda mal e deita bem. Nosso coração é enganoso, volátil, ele nos prega a peça o tempo todo. Se a tua fé dependesse de você, meu querido, que desespero. Mas nós podemos ter segurança porque ela não depende. É dom de Deus. Vem do Pai. E aquele que nos chamou é suficiente para nos preservar até o fim. Olha que coisa linda que Jesus está nos ensinando. A incredulidade, portanto, não é simplesmente falta de informação ou de argumento, mas um sinal de que apenas Deus pode abrir os olhos do coração para que se reconheça Cristo como o bom pastor. Aqueles que creem já receberam essa dádiva. Aqueles que não creem, existem dois caminhos. Ou ainda não chegou o tempo e um dia crerão, porque são, ou eles não são. É isso que a Bíblia fala. Mas o texto não para por aí. E o texto nos mostra algo forte e impactante quando Jesus continua falando sobre as marcas que uma ovelha verdadeira tem. Porque a pergunta que surge na cabeça de qualquer um que está escutando isso é: se nem todas pertencem ao rebanho, como que são aquelas que pertencem então? Como eu sei? Que marcas que elas carregam? O que tem nelas que evidenciam isso? Que evidenciam que elas são? Aí eu convido você a olhar para o versículo 27. Olha aí comigo. Jesus descreve com clareza a identidade, a marca inconfundível das suas ovelhas, com 3 características essenciais nesse versículo. Você consegue ler comigo esse versículo, todos juntos? Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não sei se você reparou aqui, mas tem 3 coisas que Jesus fala como uma marca evidente da ovelha dele. Elas ouvem, conhecem e seguem. E isso é muito claro e evidente nesse versículo, na fala do próprio Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho isso? Primeiro Jesus fala, as minhas ovelhas. Perceba que Jesus assume para si que tem um rebanho que é dele. Ele está falando de algo que lhe pertence, é algo pela qual ele entrega a sua vida e pela qual ele está dizendo tudo o que ele está fazendo. As minhas ovelhas, não é todo mundo. Se fosse todo mundo, Jesus não falava as minhas ovelhas. Ele está selecionando, ele está separando, ele está seccionando. Ele está dizendo, no mundo todo existem as minhas ovelhas. Como que elas são? E a primeira coisa que ele fala, elas ouvem a minha voz. Pastor, a gente já ouviu isso nesse capítulo. Sim, a conversa está reverberando. A conversa está ecoando nos corredores do templo. A gente já viu isso, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Jesus está trabalhando esse conceito, mas passaram-se 2 meses, queridos. Talvez aqueles judeus que estavam diante de Jesus nem tinham ouvido o que ele tinha dito anteriormente. Então agora essa conversa volta à tona. E ele diz, as minhas ovelhas escutam, elas ouvem a minha voz. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse verbo ouvir. Esse verbo ouvir não é um verbo simplesmente de escutar alguma coisa. Ouvir aqui tem um sentido profundo. A semântica do verbo no próprio português, ela já é abrangente. Ouvir nos nossos textos do português já nos mostra muitas coisas além de somente escutar. Então esse verbo aqui está falando que aquelas que são as ovelhas do rebanho de Jesus, ela tem uma característica, elas discernem, elas conseguem entender. Esse ouvir aqui é muito mais profundo do que escutar alguma coisa. É um discernimento, é um entendimento dado por Deus ao coração daqueles que são.
Você escuta, você entende, você absorve, você discerne, você separa o que é voz do bom pastor e o que não é voz do bom pastor. As ovelhas do rebanho sabem separar a voz dele e aquilo que não é voz dele. É isso que Cristo está falando. Muitos vão chamar vocês, mas se vocês forem ovelhas, vocês vão entender o chamado que vem de mim, exclusivo de mim. Não das filosofias desse mundo, não da ciência racional que exclui Deus e Cristo. Eu não tenho nada contra a ciência, muito pelo contrário. A ciência é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas aquela que exclui Deus e Cristo, as distrações que nós temos ouvido no nosso dia em YouTube, Instagram e redes sociais afora, nós somos distraídos o tempo todo para não ouvir essa voz, mas para que a gente seja encharcado de outras vozes, aquelas que elas ouvem. É isso que Cristo está dizendo. Se você ouviu, é porque você é. Não o contrário. Não o jeito que a gente costuma acreditar. Eu tenho que acreditar para que eu possa ouvir. Não. Não é assim que funciona. O texto bíblico diz: a fé vem pelo e ouvir pela palavra. O chamado de Cristo, ele vem primeiro. A fé é produzida através disso. Você tem fé porque Ele te chamou. Você tem fé porque Ele disse. Você tem fé porque Ele abriu o teu coração. E a fé começa a produzir algo em você. É tão bonito isso, gente. E você pode olhar para a tua vida e entender que a ovelha de Cristo não confia na sua própria intuição, não segue qualquer voz. Ela é marcada pela sensibilidade espiritual que só o Espírito Santo pode nos dar para responder esse chamado. E aqui a gente entra em mais um ponto dos 5 da nossa teologia, dos 5 pontos do calvinismo, que nós chamamos de chamado eficaz. A palavra pregada, ela alcança os ouvidos de muitos. Nós pregamos para muitos. Ela é anunciada em toda parte. Mas somente aqueles que Deus escolheu para ser de Deus ouvem com fé. Porque o Espírito abre o coração para receber e obedecer. A obra é nossa, queridos. A obra é dele. Do começo ao fim, a salvação do homem é obra de Deus. Do começo ao fim. Isso é muito importante. E Jesus traz uma segunda característica. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as... Jesus agora fala o inverso do que ele falou nos versículos anteriores do capítulo 10. Porque se você subir um pouquinho, você vai ver que Jesus disse assim, que as ovelhas conhecem o pastor. E é por isso que ela ouve a voz dele. Mas agora Jesus está falando para o judeu e ele está invertendo isso e não está colocando o conhecer em você, mas está colocando o conhecer em quem? No pastor. Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço elas. E eu disse na semana passada que esse verbo conhecer não é um verbo qualquer. Não é conhecer de superficialidade. Não é saber sobre. Conhecer, gnosco aqui no grego, é um conhecimento relacional, pessoal, íntimo, próximo. Conhecer é estar com, viver com, se relacionar com. Olha o que Jesus está falando para a gente. Você é minha ovelha? Primeira coisa, você ouviu um chamado meu desde a eternidade para que você pertencesse a esse rebanho. Você é minha ovelha? Você discerne essa voz. Você entende essa voz. E essa voz, ela não só faz sentido para você, como ela se torna a sua vida. Você é meu? Então eu me relaciono com você desde quando você nem imaginava isso. Eu já me relacionava com você. Às vezes nós achamos que a conversão, a salvação, ela acontece radicalmente de uma hora para outra. Mas mal sabe a gente que para que você tenha o coração aberto, muitas coisas são trabalhadas pelo Espírito Santo antes de você dizer Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida.
Primeiro você passou pela crise, pela dúvida, não quis ir em igreja de crente, não conversa com crente, Deus me livre andar com a Bíblia, esse livro que não entendo nada, e você chegou às crises dizendo, que coisa chata, eu não quero fazer parte disso, que povo careta, não pode fazer nada, não pode viver nada, desperdiçando a vida dentro de uma igreja. Você passou por essas etapas de convencimento, onde o seu coração foi bagunçando aí dentro, até que aquilo começou a ficar diferente, até que de repente, com crise ou sem crise, você chegou, eu acho que eu vou na igreja hoje. E de repente você senta, acha estranho, vai embora, e de repente fala assim, parece que alguma coisa está me falando para voltar lá. E aí você volta, ou numa roda de amigos, num grupo pequeno, não sei, e aquilo começa a fazer mais sentido, te desperta o interesse, começa as coisas a entrar no lugar, então é por isso. Então era isso que estava acontecendo comigo. E quanto mais você entende as coisas se ajeitando, não pela sua força, mas por Deus, você mais quer isso, e você vai buscar, você quer ouvir mais, você quer falar, Jesus, fala mais, porque eu preciso entender. Foi assim com os discípulos no Novo Testamento, foi assim com a igreja em Atos, e daí por diante, é assim com a gente todos os dias. Eu acho tão bonito isso, porque o relacionamento que a gente tem com Jesus não é um relacionamento que eu forço para acontecer, mas é um relacionamento que Ele pagou o preço para existir. Vem dele. Ele desceu para que você pudesse o conhecer. Ele te amou a tal ponto de dizer, eu preciso ir lá para que ela me veja. Eu preciso ir lá para que ele perceba o quanto eu amo cada uma das minhas ovelhas. E Jesus termina essa história. Timóteo fala isso, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E Jesus termina esse versículo dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Gente, está claro, não está? A gente já falou da figura do pastor quando chega num aprisco, faz um som, uma música, ou começa a chamar suas ovelhas, e diferente do cercar o gado ou alguma coisa nesse sentido, ele vai andando na frente do seu rebanho e as ovelhas o seguem. Ao escutar a sua voz, a sentir a proteção do pastor. Nesse verbo seguir, Jesus trabalhou o conceito de seguir durante todo o Evangelho. Jesus chegou para os primeiros discípulos, aqueles que ouviram ele, disseram assim, vem comigo, vem e vê. Vem e me segue. Vem ver o que eu estou fazendo. Vem participar do que eu vim para fazer. Jesus chamou, virou as costas e seguiu sua missão. Pedro largou as redes, André também. João ficou alarmado. E assim, um por um, foi se juntando a esse rebanho e falando, eu preciso disso. Mas o que gerou? Quem gerou esse sentimento de eu preciso? Foi Deus. E o mais bonito é porque à medida que eles conviviam no eu conheço, eles começaram a ser moldados de dentro para fora, na medida que Cristo é. Aquela sensação de que de repente você abre o olho, olha no espelho, você não se vê mais como você era antigamente. E as pessoas perguntam, por quê? Não sei, é Jesus. Eu não tenho mais vontade de fazer algumas coisas que eu fazia antes. Antes eu contava muita mentira, mas não faz sentido. Não faz sentido eu mentir, uma vez que eu aprendi que Jesus Cristo é o dono da verdade. Que Deus odeia a mentira. Antigamente eu via muita coisa que me distraía, enchia minha cabeça de porcaria. Não faz mais sentido eu perder tempo com isso. Eu preciso focar a minha vida porque meus dias são limitados e o relacionamento com Cristo é muito mais importante do que isso. E as coisas que você praticava deixam de serem praticadas. Você muda o seu vocabulário, você muda o seu linguajar, você muda a forma como você se veste, a forma como você se porta, os seus costumes e hábitos. Você não vai percebendo, mas vai acontecendo. O mais bonito das ovelhas que ouvem e seguem é que elas vivem uma vida constante marcada de discipulado, abandono do pecado, conformidade com a vontade do mestre, não de uma forma legalista. Alguém sobe aqui e fala para você, você não pode. Aquilo não faz sentido para você, mas você escutou que não pode, então você tem que fazer mesmo que você não entenda. Não. O mais bonito de pertencer a Cristo é que quando você escuta não pode, na Bíblia, aquilo faz um sentido absurdo para você.
E você se pergunta, eu posso fazer um monte de coisa. Aliás, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É Jesus Cristo mudando o nosso ser, dia após dia. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, disse Tiago. E esse seguir é você começar a ver em você mesmo que a fé que teve uma causa no chamado e na eleição de Cristo, agora ela produz algo na tua vida, que automaticamente ela produz um direcionamento para uma vida de obediência. Quando você confia em alguém, você obedece. Quando você confia em alguém, você dá a mão para essa pessoa e fala assim, eu estou seguro, eu vou com você. Quando você confia em alguém, você é capaz de obedecer a Cristo dizendo, sim, Senhor, eu entendi. Se eu quiser te seguir, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir. Faz sentido? Não faz sentido o que Jesus disse? A marca do verdadeiro crente não é simplesmente frequentar uma igreja, queridos, nem ter conhecimento teológico, mas ser conhecido por Cristo, ouvir sua voz e o seguir. Essa é a identidade inconfundível da ovelha que pertence ao bom pastor. É isso que Jesus está nos ensinando, mas ele não para por aí. As coisas vão ficando cada vez mais gostosas de ouvir. Porque agora Jesus nos ensina que existe uma promessa que ele tem para nós. E essa promessa para nós às vezes é tão confundida que te gera angústia. Eu vou te provar isso. Olha o que Jesus fala em seguinte, no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. E elas, as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha. Eu vou ler de novo para você prestar atenção nas palavras aqui. Foca teu coração. Eu, Jesus, lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essas palavras de Jesus são a base mais sólida sobre a qual repousa a segurança da salvação do crente. Esse é um texto extremamente denso em teologia. Ele completa os 5 pontos do calvinismo com a perseverança dos santos. Você conseguiu perceber isso? Aqueles que ouviram o chamado eficaz de Cristo e foram irresistivelmente regenerados pela obra do Espírito Santo, permanecem em Cristo. Permanecerão em Cristo. E a gente vê isso de forma tão explícita aqui. Percebe os 3 movimentos desse versículo. A primeira coisa que Jesus faz é, eu lhes dou a vida eterna. Está claro aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. O que é vida eterna? E para a gente entender isso, você precisa voltar no que Jesus está fazendo. Ele começou essa frase dizendo, eu dou para vocês. Percebe esse verbo dar? Dou. Eu estou enfatizando, pondo um highlight aqui para a gente entender esse texto com profundidade. Jesus não fala assim, ó, você conquista a vida eterna. Ele falou isso? Não. Ele falou assim, você pode chegar até lá. Ele falou isso? Se você permanecer bonzinho, santinho, obedientezinho, o alecrim dourado de Jesus nessa terra, você ganha presente. É isso que ele falou? Não. Ele não está falando de mérito. Ele diz, eu dou. Ele diz, é obra minha. É presente meu. Eu entrego. Eu crio. Eu faço. Não depende de você. Depende dele. Deu para perceber isso no versículo? Aí a gente pode pensar que Paulo já reverberou isso. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo que você tem, a salvação, a obra da redenção, a transformação, parece que é você que está fazendo alguma coisa, mas nunca foi, porque vem de Deus. E eu acho bonito porque a gente precisa fazer uma pergunta honesta para a gente aqui. O que é vida eterna?
Às vezes eu tenho a sensação que a gente acha que sabe isso. E eu vou provar para você. Porque a gente olha para esse presente de Deus, de Jesus, o dom que Deus está nos dando, vida eterna, como algo que a gente vai ganhar no futuro. É ou não é? A gente fala assim, eu tenho Cristo, vou passar penando por esses 80 anos aqui, passando perrengue o tempo todo, no mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A gente vai verbalizando essas coisas e falando assim, está acabando, está acabando. Segunda-feira, daqui uns dias não vou ter mais segunda-feira, porque lá no céu vai ter esse negócio. E a gente começa, está acabando, está acabando. Trânsito, Deus me livre, no céu não vai ter nuvem parada no trânsito, no semáforo, não vai ter isso. E a gente começa a verbalizar como se tudo que a gente estivesse ganhando de Jesus está lá. Ou quando a gente morrer, quando Jesus voltar, é um presente que a gente vai ganhar onde? Lá na frente. Não é isso que Jesus está falando. Vida eterna não é algo que você ganha depois que você morre. Não é algo futuro. Vida eterna é algo presente. É algo que acontece com você aqui e agora. Eu tenho lido um livro que tem impactado de uma forma como nunca outro conseguiu me impactar nesses últimos tempos, e é praticamente a segunda vez que eu estou lendo esse livro, que ele é chamado Praticando o Caminho, do John Mark Comer. Alguns têm visto eu postar algumas coisas no Instagram, alguns têm visto eu falar dele constantemente aqui. E o John Mark Comer, ele faz parte de um movimento de formação espiritual tão bonito. E ele fala nesse livro o seguinte: para Jesus, a salvação, a vida eterna, tem menos a ver com levar você para o céu e mais com trazer o céu para dentro de você. Vou ler de novo. Para Jesus, a salvação, ou vida eterna, tem menos a ver com levar você para o céu e muito mais com trazer o céu para dentro de você. Vida eterna é um estilo de vida vivido no reino de Deus. Ele completa dizendo assim: a vida eterna descreve não apenas a quantidade, quantos dias. Eternidade tem uma sensação de quantidade, dias eternos. Ele fala, ela não descreve apenas quantidade, mas também a qualidade da vida. Essa vida eterna é uma nova forma de ser humano por meio da união com Deus, começando agora e se estendendo além do horizonte da morte para todos sempre. Se é do rebanho, você já tem a vida eterna. A vida eterna é o que você vive aqui agora. É Deus trazendo o reino dele quando Jesus diz, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Quando ele diz isso, ele está dizendo, arrependam-se, transformem-se, mudem as suas decisões e os seus caminhos, porque a realidade da vida eterna já é algo presente para você. Isso é vida eterna. E Jesus está dizendo, eu dou isso para você. Não por mérito seu, e não porque você é filho de não sei quem, que você é judeu ou deixa de ser judeu. Eu dou porque eu te amo. E ele continua, além de dar a vida eterna para você, ele garante uma coisa: elas, as minhas ovelhas, jamais perecerão. Você tem noção do tamanho dessa promessa, gente? Jesus está dizendo e garantindo para você, as minhas ovelhas não vão perecer. Quem está falando isso? Para os judeus que estavam vindo, o filho de José. Jesus de Nazaré, aquele que fez a mesa lá para minha sogra, aquele que trabalhou, é um cara bonzinho, gente boa, andou falando umas coisas muito legais aí, chamou um grupo de pessoas, e até um rabino, ó, joia. Para aqueles que estavam ouvindo, quem estava falando isso? Jesus, o Nazareno. Para mim e para você, do lado de cada história, quem falou isso? O Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que te chamou antes do tempo existir. Aquele que sabe o teu nome antes de você sequer imaginar que via esse mundo. Ele disse, eu dou e jamais vão tirar delas.
Não existe nada que possa tirar isso de você. Nada. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, porvir, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Para com essa história de que um dia você está salvo, outro dia você não está. Para com essa história de lidar com a salvação como se dependesse das tuas mãos. Para de lidar com essa angústia de pensar que se cometi um erro, perdi a salvação, o Espírito Santo saiu de mim, caí da graça e agora eu vou para o inferno. Para com isso, irmão. Se você é ovelha de Jesus, Ele garante a tua salvação até o fim. E quem garante não é você, nem o que você faz, quem garante é Ele. Quem garante é o nosso Senhor que morreu por você. E é por isso que ele termina esse versículo dizendo: ninguém poderá arrancar da minha mão. Isso tem que gerar em você um senso de proteção, de segurança, de cuidado. Esse poder irresistível de Jesus Cristo vindo sobre nós. Nós lembramos daquela cena. Você já atravessou com um menino na rua bem movimentada? Você pegou na mão de uma criança, a rua está movimentada. E você não está conseguindo atravessar. Mas a mão do menino está suando, a sua mão está suando. E o seu maior medo é se esse menino tem mais força que você, de repente dá um arranco, solta essa mão e vai para a rua. Eu já vivi isso. Eu já fiz isso quando criança e vivi isso quando adulto. E o Levi já conseguiu soltar da minha mão. Quem conhece o Levi sabe o que eu estou falando. É uma sensação de, tipo assim, parece que não está estável. A gente acha que nós seguramos na mão de Deus. E você continua achando que é você que segura na mão de Deus. Então, tipo assim, você até escuta assim, mãozinho, você não pode soltar da mão de Deus, não. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Você já ouviu essa por aí? E a sensação nossa é essa: eu seguro, eu garanto, eu tenho força, eu consigo. E Jesus vem e fala para você: tem nada. Jesus olha para você e fala assim: eu seguro você. E se é eu que seguro você, ninguém tira você da minha mão. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Será que isso não deveria gerar descanso no nosso coração? Chamar a gente para deitar a cabeça no travesseiro e parar de confiar na sua performance espiritual e começar a confiar naquilo que Deus faz? Isso não gera negligência, uma vida de pecado, mas se você é do rebanho, isso gera uma vida de gratidão e obediência ao Senhor. Porque você ouve, você se relaciona, você segue. É isso que Jesus está dizendo. O mundo, queridos, oferece seguranças frágeis para a nossa vida. E você, como eu, com certeza já caiu na tentação de segurar a mão dessas seguranças frágeis. E achar que a sua vida vai estar segura se você tiver dinheiro, uma boa carreira, muitos amigos, um nome limpo e tudo mais que a gente puder colocar nessa lista. Mas a verdadeira segurança somente Cristo Jesus consegue trazer para o nosso coração. E para terminar, como ele fecha isso tudo, antes disso, a verdadeira segurança repousa unicamente em Cristo. Se estamos em suas mãos, nada pode nos separar dele. Essa é a fonte da paz que excede todo entendimento e a âncora firme que sustenta o crente em meio às tempestades da vida. E como que ele termina isso? Olha que coisa sensacional. Existe um duplo testemunho dessa segurança aqui na fala do Senhor. Presta atenção. Ele, de repente, tira dele e começa a falar de Deus. Ele fala assim: o meu Pai que as deu para mim. Lembra? Para aqueles que ouviam Jesus, quem era aquele que estava falando que essa ovelha estava segura? O Jesus de Nazaré, filho de José, Maria, lembra? Então agora ele pega e tira desse filho de José, de Jesus, e lança lá para cima. O meu Pai que as deu para mim. E ele é maior que todos. Se vocês não confiam em quem eu sou, não sabem o tamanho que eu sou, então peraí, Deus vocês sabem. Ele é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Esse é o clímax desse discurso. É o momento, toda vez que João está trazendo um discurso de Jesus, e olha que a reação das pessoas é pegar pedra no chão para matar ele, você pode ter certeza que a última fala dele foi o ápice do que ele falou.
E aí Jesus fala isso, e esse é o clima que ele está mostrando que ele e o Pai são uma pessoa, não somente na obra que está sendo realizada, porque isso nós também fazemos. Mas ele e o Pai é um, porque a essência deles é a mesma. Ele declara-se abertamente que ele é Deus. Nós começamos esse texto com uma pergunta. Se você é o Messias, fala logo, não deixa a gente com esse suspense. Nós terminamos esse texto com uma resposta. Eu e o Pai somos um. Se vocês são meus, vocês vão entender. Porque eu sou o Messias. E é isso que eu tenho dito para vocês. Que coisa linda, gente. Perceber que nós somos dadas a Cristo como ovelhas. Nós não conquistamos, nós não herdamos isso, nós não fazemos por merecer, nós não buscamos. Não é, gente, não é movimentos nossos. Não é, quanto mais você orar, mais ovelha você é. Quanto mais você ler a Bíblia, mais ovelha você é. Quanto mais você vir na igreja, mais ovelha você é. Ou quanto mais você fazer as coisas boazinhas, caridades aí para fora, doar um monte de coisa para as pessoas, quanto mais você tratar bem as pessoas, quanto mais você ser bonzinho, mais perto de ser ovelha você fica. Não. Você é em Cristo e não depende de você. E aquele que te tornou, fez você ser, é aquele que segura na tua mão e que tem a promessa infalível e eterna de quem você é. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Que segurança inabalável nós deveríamos ter diante dessa declaração. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Em Cristo nós temos a vida eterna e temos a promessa de que jamais pereceremos. Em Cristo nós temos a garantia de que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. E agora, em união com o Pai, temos a certeza de que nossa salvação está firmada na essência divina, eterna e imutável do próprio Deus. Nós somos salvos por Deus e garantidos por Deus. Aqueles que creem porque ouviram o chamado e a graça irresistível tomou o seu coração, eles ouvirão a voz e perseverarão. Não depende de você, embora você seja responsável pelas suas atitudes. Como é bonito ver isso. E eu queria que você levasse isso para casa. Leve essa mensagem para você. Reflita sobre ela. Talvez seu coração está aflito, você está angustiado por muitas coisas, mas em Cristo Jesus nós temos a segurança absoluta. É Ele que nos chama, que nos sustenta, que nos guarda até o fim. Diante disso, a nossa igreja é chamada a viver em confiança, descanso, fidelidade, sabendo que a nossa salvação não depende de instabilidade do nosso coração, mas da firmeza da mão que nos segura. Eu comecei essa mensagem perguntando para você, para onde você corre quando as coisas ficam difíceis? E eu termino essa mensagem perguntando a mesma coisa para você. Para onde você vai correr quando as coisas ficarem difíceis? Se você é ovelha desse rebanho, não estou falando dessa igreja, eu estou falando do rebanho de Jesus. Só existe um lugar para você correr. A segurança que as mãos de Cristo podem nos dar. Você consegue responder, Jesus, a essa mensagem? Feche seus olhos. Não fala comigo não, fala com Ele. Fala para Ele o que essa mensagem produziu no seu coração essa manhã.